tá? E Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Pessoal, vamos se recapitular para vocês se situarem. Nós entramos nesse assunto aqui, ó. Amém? Paulo faz 4 contrastes para revelar a sua ironia com a igreja de Coríntio. Então, Paulo faz 4 contrastes para revelar a sua ironia com a igreja de Coríntio. Nós já estudamos dois contrastes, tá? O primeiro vai do versículo 7 ao 9 e fala sobre reis e prisioneiros. Vocês são reis e eu sou um prisioneiro, né? É o contraste que Paulo fala, até com uma certa ironia, tá bom? No versículo 10, a parte A, Paulo fala do segundo contraste, sábios e loucos. 1 Coríntios 4, 10, parte A, sábios e loucos. Vocês são sábios e eu sou louco, amém? Ele faz esse contraste, mas com ironia, tá? Hoje nós vamos entrar no terceiro, e o terceiro é a parte B do versículo 10 do capítulo 4. Fortes e fracos, tá? Fortes e fracos. Depois nós vamos entrar na parte C do versículo 10 até o versículo 13. Nobres e desprezados. Tá bom? Tá? Então nós vamos começar agora a falar do assunto de hoje. Vamos lá para 1 Coríntios 4, versículo 10. 1 Coríntios 4, versículo 10. Deixa eu colocar o óculos aqui. Sem óculos eu não consigo, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 4, versículo 10, diz assim: por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios, por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Amém? Então, a parte A do versículo 10 foi o que nós estudamos. Tá? Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês sábios. Por estar unido com Ele, nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Isso é o que nós vamos estudar agora, tá? Então fica aí atento. Nós também queremos que você vá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, que é outro versículo que nós vamos citar aqui. Versículo 28. 12, 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres, em seguida, pois, os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, o de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Amém? Então você veja aqui que os apóstolos foram colocados por primazia. Tá? Então eles ocupam o primeiro lugar da parte de Deus. Tá? Isso é importante você ler para você entender o que nós vamos tratar aqui. Tá bom? Vamos lá. Fracos e fortes. Diz o veterano apóstolo: nós fracos e vós fortes. Parte B do versículo 10. Aos olhos de Deus, os apóstolos são os primeiros. Amém? Tá, para vocês entenderem o que eu estou passando, como é que eu faço, tá? Eu pego a Bíblia, amém, leio o versículo e vou trabalhar esse versículo. Aqui eu tenho um comentário, amém, um comentário de um mestre, um comentário de um teólogo, tá? Que eu comento com vocês, eu passo para vocês essa informação, esse comentário. Desse comentário, junto com a Bíblia, tá? Eu destaco algumas coisas
que é o meu acréscimo, que é o meu comentário. Amém? É uma forma de facilitar para vocês. Trazer um pouco mais mastigado o assunto. Amém? Para ver se fica mais compreensível. Tá? Então é assim que eu estou ensinando vocês. Tá? Amém? Eu aprendo e também ensino vocês. Tá bom? Aos olhos de Deus, os apóstolos são os primeiros. 1 Coríntios 12, 28 foi o que eu li. Deus colocou os apóstolos em primeiro lugar. Mas aos olhos do mundo, os apóstolos são os últimos. A igreja de Corinto se considerava forte, poderosa, e Paulo chegou a dizer que teve um tempo em sua vida que ele também se achava forte. Ele também se achava poderoso. Nesse tempo, ele perseguiu a igreja. Amém? Mas agora, ele se considera fraco e se gloria na sua fraqueza. Assim, Paulo mostra à igreja que o autoconceito que ela possuía de si mesmo era uma cortina de fumaça e uma máscara. Os coríntios estavam cheios de orgulho por causa da sua espiritualidade, mas isto era fraqueza aos olhos de Deus. Não há poder onde Deus não recebe a glória. Amém? Amém? Aleluia. Eles transferiam toda a glória que pertencia a Deus para eles. Percebe? Tá? Então eles se achavam fortes. Eles se gloriavam na sua força, na sua espiritualidade. Amém? Tá? E Paulo, ele dá o exemplo dele mesmo, porque um dia ele viveu isso. Um dia ele passou por isso também. Um dia ele se sentiu forte e ele teve a experiência dele. Tanto é que quando ele vai tratar a respeito de um problema que ele estava passando, Deus vai logo dizendo para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta quando aparece a tua fraqueza. Amém? É verdade. Tá? Então, a exaltação e a soberba, ela não permite que o poder de Deus se manifeste, que a glória de Deus se manifeste. Tá? Então, onde há arrogância, onde há soberba, sabe? Onde há o nariz empinado, tá? Onde há o orgulho, ali a glória de Deus não pode se manifestar. Tá? Então eu destaco aqui, esse comentário aqui que eu vou destacar de novo, para ver se fica claro. Mas agora Paulo se considera fraco e se gloria na sua fraqueza. Assim Paulo mostra à igreja que o autoconceito que ela possuía de si mesmo, era uma cortina de fumaça e uma máscara. Amém? Os coríntios estavam cheios de orgulho por causa da sua espiritualidade. Mas isso era fraqueza aos olhos de Deus. Amém? Eles não passavam de fracos. Amém? Para Deus, eles eram fracos. Tá? Porque eles se achavam fortes. Mas para Deus, eles eram fracos. Não eram nada, né? Não eram nada. E o diabo daria um soprinho aí, já era, né? Destruía eles todinho. Tudo é do Senhor, né? Os dons é do Senhor, tudo é emprestado. Então, amém? Vou repetir aqui, porque vai destacar. Ó, os coríntios estavam cheios de orgulhos por causa da sua espiritualidade. Mas isso era fraqueza aos olhos de Deus. Não há poder onde Deus não recebe a glória. Aleluia. Se você quer, amém, que Deus trabalhe em conjunto com você, porque Deus, ele é inseparável do seu poder. Amém? O poder de Deus, amém, anda junto com Deus. Não tem como separar Deus do seu poder. Então, se você quer que o poder de Deus se manifeste na tua vida, você tem que se alinhar com ele. E uma das coisas que você tem que se despojar é do orgulho, é da soberba. Percebe?
tá? Se você não se despojar do orgulho e da soberba, não tem como Deus atuar e agir com seu poder na sua vida. Porque não há poder de Deus onde Deus não recebe glória. Amém? Se Deus não está ocupando o primeiro lugar da sua vida e na vida da igreja, o poder de Deus não está se manifestando. Amém? O poder de Deus não se manifesta. Percebe? Para o poder de Deus se manifestar, a pessoa precisa o quê? Se despojar da sua arrogância, do seu orgulho, da sua vaidade. Amém? Como é que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida para distanciar Satanás de você? A Bíblia é bem clara quanto a isso. Né? A Bíblia é bem clara quanto a isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, aí depois resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas primeiro você tem que se submeter, se sujeitar, se humilhar diante de Deus. Para quê? Para que Deus libere o poder sobre tua vida. Para que você tenha poder, autoridade, força para resistir ao diabo. E aí o diabo vai fugir da tua vida. Porque ele vai sofrer resistência. Mas se você vai no teu orgulho e no teu poder, na tua força, na força humana, amém? Se você anda segundo tua cabeça, o poder de Deus não pode se manifestar. Tá? Eu vejo muitas igrejas que se acham muito poderosas, tá? E na verdade vivem de euforia, amém? Que é um falso poder. Euforia não é poder de Deus, sabe? Extrapolar na alegria não é poder de Deus, né? Eu lembro que estava numa igreja certa vez e a euforia rolando solta, junto com a euforia, o povo profetizando para lá, o povo profetizando para cá, amém? Tá? E eu olhei para aquilo ali, eu falei, pô, isso é carne pura, tem nada de poder de Deus aí, isso é carne, amém? Aí fiz os irmãos abaixar um pouquinho a bola, ficaram bravos comigo, né? Porque eu estava abafando a euforia deles. E aí ficaram bravos comigo, chateados comigo, porque eu não dava lugar, segundo eles, eu não estava dando lugar para o Espírito Santo, amém? Mas eu falei, meu irmão, isso não é Espírito Santo, isso é carne. Eu tenho certeza que isso aí é pura emoção, isso é euforia, isso é só euforia, não tem poder de Deus nenhum, amém? Tá? E acabou o culto, o pessoal ficou chateado comigo, porque eu abaixei a bola de todo mundo lá. Os dias se passaram, e aí veio o dirigente de um departamento de jovens me procurar, pedir perdão para mim, porque naquele dia ele tinha saído muito chateado da igreja. Mas que ele queria pedir perdão para mim, porque rolou um problema que ele não sabia. Amém? Tinha um líder em cima do púlpito em pecado, tinha caído em pecado sexual, amém, com uma moça dentro da igreja, tá? Amém? Então como é que o poder de Deus se manifestou, tá? E tanta profecia e ninguém revelou o pecado que estava lá em cima do púlpito. Por quê? Porque aquilo não era o poder de Deus, aquilo era carne, e a soberba deixaram eles cegos. Por quê? Porque eles se achavam que estavam cheios do poder, estavam cheios do Espírito Santo, fizeram uma verdadeira confusão. Tem gente que confunde euforia emocional, amém, que é pura carne, com manifestação do poder de Deus. Amados, o poder de Deus é algo muito pacífico e tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Onde o poder de Deus se manifesta, nada fica no oculto que não seja revelado. Essa aqui é a verdade. Tá? Então, é o que Paulo está falando para a igreja de Coríntios, né? Uma igreja que se achava tão espiritual, amém? Mas aquilo na verdade era uma cortina de fumaça. A espiritualidade deles era uma capa, era uma máscara que escondia a verdade que estava por trás
a carnalidade, a soberba, o orgulho, a vaidade. Amém? Tá? Então fica aí esse destaque aqui, tá bom? Guarde isso no seu coração. Não há poder onde Deus não recebe glória. Não há poder onde Deus não recebe glória. Amém? Aleluia. Tá? Então esse é o terceiro. É o terceiro. O terceiro, né? Amém? Fracos e fortes. Vocês são fracos. É isso? Não. Vocês são fortes e eu sou fraco. Vamos lá. Agora a parte C do capítulo 10, do capítulo 4, do versículo 10, a parte C, até o versículo 13. Amém? Nós vamos falar sobre honrados e desprezados. Vamos ver aqui? 1 Coríntios 4, versículo 10. 4, 10. Tá? Diz assim: por causa de Cristo, nós somos ocos, mas vocês são sábios. Já tratei desse assunto. Amém? Nós, apóstolos, loucos, vocês, igrejas, sábios. Tá? Por estarem unidos com Ele. Segundo, nós somos fracos, apóstolos, e vocês, igreja, são fortes. Amém? Terceiro, vocês são respeitados e nós somos desprezados. É a parte C. Amém? Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Agora o versículo 11. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Esses eram os apóstolos, hein? Igualzinho hoje, né? Hoje é tudo rico. Hoje os apóstolos, amém? Os apóstolos andam com trapo, amém? Os apóstolos hoje não passam, os apóstolos hoje passam fome, passam sede. Os apóstolos hoje andam com vestido com trapos. É ruim, hein? Recebe bufetadas. Não tem lugar certo para morar. Tem. Pior que tem, né? Uma casa em cada cidade. Né? Versículo 12. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. A reação deles, né? As pessoas amaldiçoavam, em troca eles abençoavam. Igualzinho, né? Hoje em dia os cristãos, né? Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Aleluia. Vou repetir, hein? Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Amém? Olha o sentimento de Paulo como apóstolo. Amém? Como é que ele se sentia, como é que o mundo enxergava ele. E como ele vivia também, né? A forma de vida dele. Bem diferente daquela que a igreja de Corinto acreditava que tinha que ser. Mas vamos lá. Honrados e desprezados. Os crentes de Corinto queriam glória vinda dos homens. Eles se consideravam importantes por estarem associados a homens famosos. Mas Paulo lhes diz que os apóstolos não são nobres, mas desprezados. Os crentes de Corinto ficavam todos empavorosos, ou seja, vou repetir, os crentes de Corinto ficavam todos empavonados, quer dizer, que nem pavão, né? Empavonados, dizendo, nós somos de Paulo, amém? Ou nós somos do grupo de Apolo, ou ainda, nós somos importantes
porque pertencemos ao grupo de Pedro. Mas Paulo diz que nós não devemos achar que somos importantes por pertencermos ao grupo de homens famosos. Amém? Parece crente que congrega na igreja de jogador de futebol, que joga na igreja, que congrega na igreja, né? Congrega na igreja de jogador de futebol, de artista ou de alguém famoso, né? Olha, a minha igreja é X. Sabe quem congrega lá? É o fulano de tal que congrega lá. Amém? A pessoa fica toda cheia de si, porque na igreja dele congrega fulano de tal. Amém? Deveria se gloriar na cruz de Cristo, se gloria no homem. Amém? Né? Um homem falho, pecador, não é mesmo? Mas aqui tem um destaque, né? Paulo diz que nós não devemos achar que somos importantes por pertencermos ao grupo de homens famosos. Não é verdade? Com a expansão do evangelho aqui no Brasil, muita gente famosa se aproximou da igreja e muita gente usou a igreja para pegar fama. Para se promover. Amém? E se promoveu. Tem gente que tem gente, pastora Renata, que me acha chato, né? Porque eu não me deixo levar por certas coisas, né? Amém? Não me deixo levar. Você não é chato, você é zeloso pelas coisas de Deus, porque você não leva você leva a sério, você não está levando as coisas de Deus como se fosse tuas coisas, é do Senhor. E você vai ter que dar conta, então tem que... Sabe, quando eu vejo homens se autopromovendo no mundo evangélico, se achando, amém? Sabe, criando meios de se promoverem, usando a igreja. Peraí um pouquinho, só deixa eu conversar com você, amém? Que quer usar a igreja para se eleger, tá? Você quer usar a igreja para se eleger, não é verdade? Você procura a igreja para se promover, porque você acha que é um lugar bom de se promover, né? Tá? Eu quero dizer para você que Deus vai julgar você. Vai dar conta para Deus. Amém? Deus vai julgar a tua vida. Tá? Porque a igreja de Jesus não é para ser usada para isso. Tá? A igreja, sim, ela precisa ser uma igreja, amém, que ensine o povo a votar. Amém? Tem que ensinar. Porque hoje em dia, o mundo se deixa levar muito, amém, por uma mentalidade muito demoníaca e muito diabólica, né? Esse pensamento progressista é um verdadeiro veneno demoníaco para a igreja. Então a gente precisa orientar a igreja, amém? Precisa orientar a igreja, precisa orientar o povo, para não votar em pessoas que têm esse pensamento progressista, porque que eles batem de frente com os valores do cristianismo, com os valores cristãos. Então isso é uma coisa. Isso a igreja tem que fazer, por quê? Porque é uma forma de se proteger também. Amém? É uma forma de se proteger. Tá? Mas não é porque nós vamos orientar os membros da igreja, tá, que a gente vai aceitar qualquer tipo de coisa dentro da igreja. Amém? Primeiro que eu não concordo quando a pessoa vai para um cargo político e ela usa o nome de pastor. A partir do momento que ela tem que se licenciar, ela é pastor, se licencia do título. Deixa o título na igreja. Não leva para o plano político, não. Amém? No plano político, ela é o fulano de tal. Ela não é o pastor fulano de tal. Tá? Decide, ou amém? Se é pastor, por que se ela fizer uma burrada lá no plano político, o nome do pastor é o nome aí pega lá o pastor. O pastor, o apóstolo, o bispo, tá? Não foi o pastor que fez aquilo. Foi o fulano de tal. Amém? Ele pegou o título e usou, mas ele não era pastor. Não tem nada de pastor, uma pessoa que age assim. Tá? Então, Paulo, ele é muito claro quanto a isso. Né? As pessoas usam a igreja para essas coisas. Mas a igreja é a noiva de Cristo. E ninguém pode usar a noiva de Cristo para o seu belo prazer, para o seu bem prazer. Está entendendo?
E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado, tá? Amém? Tomar cuidado em quem você vai votar. E quem se aproxima de você. Tá? É nosso dever conversar com as pessoas, receber as pessoas. As pessoas vai ser candidato, quer conversar com a gente é cidadão, vamos conversar como cidadão, amém? Tá? Mas eu não ofereço igreja para ninguém, porque a igreja não é minha, amém? Tá? E eu não tenho direito de ordenar que os membros da minha igreja votem em quem eu quero. Verdade. Amém? Tá? Eu não posso fazer isso. O voto é livre. O voto é livre e nós estamos numa democracia. Tá? Então eu não posso usar a igreja para o meu bel prazer. Porque ela é a noiva de Cristo. É como se eu pegasse a esposa de um irmão aí e usasse ela para aquilo que eu quisesse. É a mesma coisa. Como é que eu vou usar a noiva de Jesus e usar ela para o meu prazer? Amém? Para fazer o que eu quero com ela. Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ficar rico. Deu para entender? Não posso, irmãos. É muito sério. A igreja é a noiva de Jesus. A minha obrigação é tomar conta dela, cuidar dela, proteger ela. Amém? Né? Essa é a minha obrigação com a igreja. Tá? E eu vejo que Paulo tem esse zelo. Ele tem esse zelo. E ele percebia que os crentes aqui, eles eram muito vaidosos. Eles se deixavam levar facilmente. Se encantavam facilmente pelo status. Né? Gostavam da fama. Amém? E quem gosta da fama dentro da igreja é muito perigoso. Porque a gente não é chamado para ser famoso. Tá? Pastor, membro da igreja, não pode gostar da fama, não pode amar a fama, porque nós não fomos chamados para ser famoso. Tá entendendo? É necessário que Cristo cresça e que nós diminuamos. Mas vamos lá, tá? Paulo diz que nós não devemos, vou repetir o destaque, não devemos achar que somos importantes por pertencermos ao grupo de homens famosos. Você quer falar alguma coisa, pastora Renata? Não. Disso que eu acabei de falar? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu penso assim, entendeu? É igual. O político, quando a igreja, a gente elege alguém, o que a gente faz? O que a gente quer? A gente quer o quê? Que eles trabalhem em prol do município. O vereador, ele está a serviço do município. Ele não está a serviço da minha igreja. Entendeu, pastor? Então tem muita barganha. O que tu vai dar para a minha igreja? O que tu vai dar para mim? Não, que isso? Entendeu? Ele está ali o quê? Ele está a serviço do município, está a serviço do Estado, está a serviço ou não é? Exatamente. Ele não está ali exclusivamente para mim. Não, eu te coloquei lá, então você tem que me dar isso, me dar aquilo. Está errado isso aí. Está entendendo? E o que a gente vê, o que é? Muita barganha. Tá entendendo, pastor? Aí a pessoa fica o quê? Achando que aquele candidato que ele colocou lá, ele está a serviço exclusivamente dele. E não é assim. Tá entendendo? Exatamente. A igreja não é para isso. Vamos lá. Os apóstolos não são famosos, disse Paulo. Os apóstolos são desprezáveis. São desprezados. Olha aí. Na parte C do versículo 10, do capítulo 4 de 1 Coríntios, diz assim: vós nobres, amém, e nós desprezíveis. Que fala vice. Ele diz que os apóstolos enfrentam privações, diz que sofre fome, sede e nudez, no versículo 11. Diz que os apóstolos sofrem maus tratos, diz que são esbofeteados, amém? Diz que não tem morada certa, né? Aleluia. Irmãos, quando você lê o versículo 11, e você lê o versículo 11, amém? Tá, o versículo 10, a parte C, e o versículo 11 inteiro, até o 13, né? Porque aí vem, ó, e Paulo conclui, somos caluniados,
procuramos conciliação, até agora temos chegados a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Amém? Este é o sentimento que Paulo tinha como apóstolo. Porque o dia a dia de Paulo era bem isso. Perseguição, tá? Era calúnia, é verdade, ele passou por muita... Ele vivia debaixo de pressão. É verdade. Debaixo de luta, de provação. Amém? Hoje a pessoa que ela quer se tornar um pastor, ela quer se tornar um líder, ela vai em busca de conforto. E de status, pastor. De status, de conforto. Amém? Jesus não chamou ninguém para ter status nem conforto. Verdade. Percebe? Nós não temos que pensar nisso. Se por acaso chegarmos a conquistar algum conforto, mesmo esse conforto é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para se engrandecer. Não é para se engrandecer. Porque tudo é do Senhor. Exatamente. Entendeu? Nada mais justo do pastor ter o seu carro, ter a sua casa. Tem que ter, lógico, porque, né, pastor? Agora eu digo assim, não fazer disso o Deus dele. Não fazer disso como se ele fosse o bambambam. Eu sou o cara. Entendeu? Não. Tem as coisas, tem. É bom ter conforto, é bom ter as coisas assim. Mas que isso não seja o teu tudo. Exatamente. Entendeu? Não colocar isso como primeiro lugar. Não esfolar os irmãos. Isso, não explorar. Para ter um conforto fora do comum. Isso é porque Deus abençoa, claro. Mas tá? Não. Sem exploração, né, pastor? Tem que agir com humildade, simplicidade e vigiar. Vigiar muito. Amém? Porque se não vigiar, a carne vai buscar isso mesmo. Tá? E a gente acaba o quê? Se afundando, tá? Porque a gente não vê a aprovação de Deus nessas coisas. Mas vamos lá, tá? Paulo diz aos crentes de Corinto para não colocar os holofotes nos homens, porque assim como os homens trataram Jesus, o Filho de Deus, e o prenderam e lhe cuspiram, levando-o à cruz, assim também tratarão os apóstolos. Os mesmos que bateram palma para Jesus, os mesmos que botaram lá as plantas no chão lá, amém? Jogaram ramos no chão. Esse aí, aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao nome do Senhor. O rei de Israel está entrando em Jerusalém. Amém? Receberam Jesus ali como rei. Receberam Jesus como honra. Foi esses mesmos que aplaudiram Jesus que estavam lá, amém, no dia do julgamento com Pôncio Pilatos, tá? E que mandou crucificar Jesus. Eu mesmo. O mesmo povo que bate palma é o mesmo povo que te julga. Amém? É o mesmo povo. O mesmo que te exalta é o mesmo que te abate. É o mesmo que te exalta é o mesmo que te abate. É isso aí. Tá? Infelizmente. Por isso que a gente tem que servir a Deus. É isso aí. Amém? Servir a Deus. Tá bom? Servir aos homens como se estivesse servindo a Deus. Isso. Porque se eu for servir ao homem como se estivesse servindo o homem, eu estou lascado. Amém? Porque o mesmo que dá um beijo no teu rosto é o mesmo que vai te trair. Né? Eu fico assim, de orelha em pé, quando a pessoa começa a dizer: pastor, eu te amo, pastor, o senhor é uma bênção, pastor, o senhor é isso, o senhor é aquilo, me bota lá em cima. Amém? Tá? Eu já fico assim, um pé atrás, um pé atrás, porque ele é um sério candidato a me trair. Amém? Eu vou te ensinar, meu irmão, eu vou te ensinar. Tá? Você quer me ajudar? Me ajude. Amém? Mas não fique me elogiando. Tá bom? Não fala mal de mim, mas também não precisa me elogiar. Guarda tá? pra você mesmo. Amém? Para mim, eu prefiro que você me obedeça. E quando você me obedecer dentro da palavra. Amém? Que você leve a tua obediência a minha pessoa, dentro da palavra, como teu pastor. Não sou teu patrão. Não sou teu patrão. Amém? Posso ser teu pastor, mas não teu patrão. Tá? Então me obedeça
dentro da palavra. E quando eu estiver dentro da palavra, amém? E você quiser me ajudar no serviço cristão, no serviço da igreja, amém? Me obedeça, mas não precisa me elogiar, sabe? Não precisa morrer de amores por mim. Quando eu digo morrer de amores, tá? Eu já tive pessoas que andou comigo que ficavam encantados só de me olhar. Ficava encantado. Ai, pastor, alguém fora do comum, alguém superior. E aí acabavam me servindo como se eu fosse um santo sem defeito. Só que aí andava comigo, começa a andar comigo, começa a ver o quê? Que eu sou tão ser humano como ele. Aí fica todo, amém? Fica todo quebrado, né? Porque aquele objeto, né, que ela criou, amém? Aquela imagem, né, que criou, não é nada daquilo, é um ser humano igual aos outros. Deu para entender? Tá? Então me respeite dentro da palavra. Se você me respeitar dentro da palavra, você está me ajudando um bocado. Amém? Aleluia. Para você nunca cair nesse pecado aqui, tá? De você se orgulhar por estar perto de alguém que você acredita que é alguém famoso e alguém importante. Se tem alguém famoso e importante, esse alguém é Jesus. Só ele. Aleluia. Seja feliz de estar perto de Jesus. Se tiver que exaltar alguém, exalta o nome do Senhor. Vamos lá. Diz mais aqui, né? E Paulo conclui, somos caluniados, procuramos conciliação, já li, tá? E diz mais aqui, nossa vida está sendo observada por homens e anjos. Nós somos jogados nas arenas para enfrentarmos a própria morte como escravos condenados. Amém? Tá? Então, amados, não busque colocar holofote nos homens. Amém? Fazer que eles tenham uma luz acima do que eles têm. Tá? Porque assim como os homens trataram Jesus, o Filho de Deus, e o prenderam e lhe cuspiram, levando a cruz, assim também tratarão os apóstolos. E não é só os apóstolos, não. É qualquer um. Amém? O mesmo que está te elogiando hoje é o mesmo que pode te trair amanhã. Então te crucificar. Tá? Que pode te crucificar. É verdade. Tá bom? Então vamos vigiar, tomar cuidado, porque é muito perigoso a gente estar por esse caminho. Tá certo? Vamos lá, vamos... Vamos lá, pessoal. Vamos para a terceira sessão. 8h44. Tem 10 minutos para fazer um pouquinho mais, né? Vamos para a terceira sessão. Deixa eu só passar para vocês aqui a primeira e a segunda sessão, para vocês não se perderem, tá? Entenderem onde é que eu estou. A primeira sessão, amém? Tá? Porque nós estamos falando de 3 aspectos, amém? Que nós estamos discorrendo aqui no tema, as marcas do ministro da igreja. E nós estamos analisando 3 aspectos. Primeiro aspecto, o ministro é um mordomo fiel, tá? O obreiro é um mordomo que vive com fidelidade, tá certo? O segundo, o obreiro é um espetáculo ao mundo que revela a humildade. E agora nós vamos entrar no terceiro. O obreiro é um pai que demonstra amabilidade, tá? O ministro ou o obreiro é um pai amoroso que demonstra amabilidade. Amém? Primeiro Paulo deu umas palmadas na igreja, puxou a orelha da igreja, deu umas cajadadas na igreja. Agora Paulo, amém, vai passar o azeite.
Amém? Paulo vai agora tratar a igreja com carinho e com amor. Afinal de contas, ele é pai. E pai corrige o filho. E quem é filho recebe a correção. Amém? Entendendo que é um pai corrigindo o filho. Tá? Então, quando a pessoa não é teu filho, você vai corrigir ela, ela fica brava. Oh, como fica brava. Amém? Eu vejo dentro da igreja, irmãos, eu vejo. Quando eu corrijo um irmão e uma irmã que eu discipulei, que foi eu que discipulei, que eu que batizei, que está comigo desde o começo, ali, aleluia, aprendeu certinho, eu vejo a humildade. Mas aquele que não passou por mim, que não foi eu que batizei, ele já veio formado, amém? Como é difícil essa pessoa virar filho. É muito difícil. Ele não adquiriu a humildade de filho, tá? Porque ele não entende que quando você é duro com ele, é porque você quer o bem dele. Quando eu sou duro com os meus filhos espirituais, eu trato assim porque eu quero o bem deles. Amém? Eu estou educando eles, né? Eu estou educando eles. Então, eu tenho que ser duro. Amém? Mas também tem que ser mole. Né? Então tem que passar o azeite também. Assim também é Paulo. Paulo, ele tratou até o capítulo 4, até o versículo 10 aqui, no capítulo 4 até o versículo 10, ele bateu forte, né? Amém? Para mostrar para eles ali o que é realmente o obreiro e o que o obreiro passa, tá? E para que eles deixassem de agir da maneira que eles estavam agindo, tá certo? Mas vamos ver agora Paulo falando a respeito o ministro como um pai amoroso, tá? Ele vai tratar esse assunto do versículo 14 até o versículo 21, quer dizer, até o final do capítulo, tá? Vamos lá. Vamos primeiro aqui, a sessão é essa, é a terceira. O ministro é um pai amoroso, capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Eu vou agora ler a introdução dessa sessão. A última figura que Paulo usa nesse capítulo é a figura de um pai que precisa exercer doçura e temor. Amém? Ele precisa ser doce, mas também precisa criar temor no coração dos filhos. Tá? Paulo já tinha comparado a igreja local a uma família. Lá em 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao versículo 4, do qual nós já estudamos. Tá? Mas agora a sua ênfase é sobre o ministro como um pai espiritual. Paulo dá uma guinada de 180 graus, saindo de uma severidade imensa, onde usou de ironia, para uma figura repleta de doçura, a figura de um pai. A severidade de Paulo dá lugar agora à ternura. Ele agora se dirige à igreja como um pai aos seus filhos. Normalmente, quando temos de usar a vara para disciplinar nossos filhos, choramos mais do que eles. Como dói, né, irmãos? Né? Quando a gente vai disciplinar um filho, dói mais na gente do que neles mesmo. Amém? Né? Eu lembro que quando a minha filha era pequenininha, e a gente às vezes tinha que, amém, devagarzinho, né? Sem machucar, a gente ia, às vezes, dar uma palmadinha. É difícil, gente. É Difícil. uma palmadinha na bundinha dela, né? A gente falava com ela, ela já ouvia. Mas a gente fazia isso de vez em quando, né? Mas nada que doía, nada, porque ela tinha fralda, né? E usava aquela fraldona. Então a gente só para dizer que fizemos alguma coisa. Amém? Mas não doía nada, tinha certeza que não doía nada. Amém? Aquilo já machucava a gente. A gente já ficava machucado. A gente já se doía, né? Amém? Ela fazia uma cara séria assim, né? E queria chorar porque a gente estava disciplinando ela, né? Porque ela estava fazendo uma arte e a gente queria mostrar para ela que aquela arte não era boa para ela. Era perigoso, né? Mas geralmente ela agia assim, mas quando era algo muito perigoso. Por exemplo, colocar a mão na tomada. Amém?
a tomada no chão. Quando a gente percebia que ela queria colocar a mão na tomada e chegava bem próximo, a gente agia com certo rigor para tirar a mão dela dali, para ela entender que ali não pode colocar a mão, né? E aquilo já machucava a gente. A Patrícia está usando aqui o termo, minha mãe usava vara verde. Eu não tinha coragem. Não, era a mão mesmo, a gente ia com a mão, batia assim um pouquinho, só para mostrar para ela que não podia. Aleluia. Pai do Senhor, Gustavo, Deus te abençoe, tamo junto aí, tamo na área. Amém? Eu não tinha coragem, irmão, eu não tinha coragem. Amém? Era muito difícil, pouco, era muito ele pouco, não era né? bom. Primeiro que minha filha era muito obediente quando era criança. Né? Ela já nunca Tá? foi de aprontar. E a gente era uma disciplina bobinha, né? Não tô aqui ensinando ninguém a bater em filho, pelo amor de Deus, tá? Tá certo? Tô só falando que é duro para um pai disciplinar um filho, né? Hoje mesmo, na educação mais moderna, né? Você tirar uma coisa do filho que ele gosta, aquilo já dói, né? Você vai tirar do teu filho o computador, vai tirar do teu filho o celular, amém? Isso já machuca, já dói. Você fica todo sensibilizado, louco para devolver logo, amém? Porque aquilo que é aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem prazer de ficar e de fazer, e você tira, você sente isso, né? Tá? Então, essa é essa imagem que Paulo vai passar para nós, tá? A severidade de Paulo dá lugar à ternura. Ele agora se dirige à igreja como um pai aos seus filhos. Normalmente, quando temos de usar a vara para disciplinar nossos filhos, choramos mais do que eles. Amém? Tá? É o que eu estou dizendo aqui. Cada um entenda a maneira que quiser o termo vara, tá? Tá certo? Não estou mandando ninguém pegar a vara e bater, tá? Mas o importante é você entender que a disciplina, quando é dura, a gente sofre junto com o filho. É como se fosse uma vara, né? Tá? Uma vara. Amém? Porque esse termo vara traz muita ideia. O chamar atenção é como se fosse uma vara, uma repreensão, né? Sem carinho, Isso, né? tá bom? Tá certo? Vamos lá. Sofremos e sentimos mais do que eles, tá? Parece que é isso que Paulo está sentindo, pois ele acabara de disciplinar severamente a igreja, chamando a atenção dos crentes de maneira dura. Agora ele se volta cheio de ternura, doçura, mansidão e carinho, dirigindo-se à igreja como filhos amados. Vejamos como ele escreve. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. O que é um pai espiritual? É a pergunta que nós vamos responder, tá? E nós vamos dar aqui, praticamente, 4 respostas para mostrar para vocês o que é um pai espiritual. Dentro da carta de Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Então vamos lá pegar o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 4, para a gente poder entrar na lição, tá? 1 Coríntios 4, 14 e 15. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Vou repetir esse versículo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês, na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Amém? Ele gerou a igreja de Corinto. E ele tinha o direito de ser, ele tinha o direito de pai, né? E como pai, ele tinha o direito de disciplinar e corrigi-los. Amém? Tá? Ele diz aqui, olha,
não estou escrevendo, quer dizer, eu não estou disciplinando vocês, não estou sendo duro com vocês para envergonhar vocês. Meu propósito não é envergonhar ninguém, tá? Amém? Mas é ensiná-los, tá? Como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Amém? Aleluia. Às vezes a minha forma de ensinar, às vezes a gente é um pouco duro, e tem gente que acha que eu estou envergonhando o irmão e a irmã. E tem gente que até se sente assim, envergonhado. Amém? Olha, amado, se algum dia acontecer de eu ser duro com você publicamente, amém? Você tem até o direito, depois de conversar comigo, e dizer que você se ofendeu com a maneira que eu te corrigi na frente das pessoas. É o direito seu, porque se você se sentiu ofendido, você tem o direito de se aproximar de mim. Amém? Tá? Mas se você levar como um pai, sabe, chamando tua atenção para ver você melhor, você vai ver o resultado que você vai ter. Amém? Tá? Se você não se sentir ofendido e você entender que eu como pastor estou chamando tua atenção, amém? Mais para te ajudar, mais para melhorar a tua vida, mais para formar você realmente um homem e uma mulher de Deus de verdade, você vai ver o resultado dessa disciplina e dessa forma dura de eu agir com você. Você vai se tornar alguém muito mais forte espiritualmente, né? Mas, se você se sentir ofendido, é um direito seu me procurar, amém? E conversar comigo e dizer, pastor, eu não gostei da forma que o senhor falou comigo lá. O senhor me ofendeu, foi muito duro comigo, amém? É um direito. O que não pode é você sair da igreja ofendido, né? Se sentindo ofendido. Isso é ruim, porque mesmo que você saia da igreja e for para outra com o coração ofendido, na outra você vai ser prejudicado, amém? Porque primeiro você tem que ser curado dessa ofensa. E a cura de uma ofensa é o perdão, amém? Tá? Aprenda uma coisa, a cura de uma ofensa é o perdão, tá? E a gente não, e a ofensa é uma pedra de tropeço. Toda pessoa ofendida, a ofensa se torna uma pedra de tropeço. Então, cuidado para você, amém, não deixar a ofensa tomar conta do teu coração. Eu vou ficar aqui porque já deu a hora, tá bom? Já deu a hora e eu não vou me estender. Deus abençoe todos vocês. Estou vendo aqui os rostinhos dos meus irmãos, né? A Meire está aqui, a Ana Magalhães está aqui, a Sandra, a Patrícia Farias, a Rosângela, a missionária Edileuza, né? Presbítero Rogério, a Rosa, a Patrícia Araújo, né? Eu vi aí a Ilma e o Gilvan colocando o nome aí também. Deus abençoe a Ilma, Deus abençoe o Gilvan, amém? O Gustavo, né? O Gustavo Juriskevicius, amém? Deus abençoe, Gustavo. Se sinta bem no nosso meio, tá bom? Fica à vontade. Jesus é bom, tá? Se sinta querido e amado por nossa igreja, tá bom? Pessoal, vamos embora, porque às 11 horas eu estou de volta. Foi muito bom estar com vocês essa noite, amém? Aprendi muito e tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, nas santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. Amanhã eu estou de volta às 8 horas da noite para a gente acabar e encerrar o capítulo 4. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal!